Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rufus Press. E aqui a gente volta aos vídeos especiais a respeito da campanha O Outro Lado. É uma campanha difícil, eu sei. Já conseguimos arrecadar uma quantidade boa, né, de dinheiro, mas é um projeto grande, é uma tradução de mais de 300 páginas. Livros assim volumosos no Brasil, eles são muito mais caros, muito mais difíceis de produzir, não é? Então a gente precisa muito do apoio de todos para essa campanha realmente, esse Relate Pledge conseguir. A gente não está pedindo muito, na verdade é só realmente fechar o valor que a gente já tinha postulado, né? E hoje, então, parte da campanha é trazer esses vídeos falando um pouco sobre o expressionismo alemão e sobre o Kubin nesse universo, digamos assim, caótico, complexo, ali entre a Primeira Guerra Mundial, as vésperas da Primeira Guerra, que foi quando ele escreveu O Outro Lado, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi um trauma terrível para todos, né? Inúmeros poetas e pintores e artistas de todas as vanguardas, né? Expressionistas, como Georg Trakl, o poeta, né? Futuristas, como o arquiteto Antônio Sant'Elia, né? Outro expressionista que morreu na guerra também, acho que foi não sei se foi o Pechstein, enfim, um grande pintor também. Entre os dadaístas, né, vários morreram durante a guerra, especialmente os dadaístas franceses, né. Então, muitos vanguardistas morreram durante a guerra e isso foi uma tragédia, né, para a arte contemporânea. Então, teve um impacto tremendo toda a humanidade e, óbvio, no âmbito das artes também. E hoje eu vou trazer um tema que é muito interessante, né? Eu vou fazer uma abordagem sintética e uma abordagem que vai mais ou menos resumir alguns pontos importantes. E o que a gente vai falar hoje nesse episódio do Espeleologia Especial, O Outro Lado, o Império do Sonho, né? É sobre o assim chamado expressionismo debate, né? O Brecht, Lucas debate, né? Debate Brecht-Lucas, que foi um debate acontecido em 1938, mais ou menos, a coisa toda começou mais ou menos em 36, 37, e foi avançando, e 38 foi um ponto de ruptura, né, que foi quando alguns imigrados, não necessariamente alemães, inclusive um dos principais debatedores aqui contra o expressionismo, que é o Georg Lukács, ele era húngaro, mas também estava exilado, porque também um tipo de fascismo dominou a Hungria, né? Mas não por isso, porque o próprio Lukács ele sempre escreveu em alemão, né? Ele nunca, poucos textos dele são escritos em húngaro, ele sempre escreveu em alemão, não é? Mais ou menos seguindo aquela ideia do Kafka, da literatura menor, né? Então você opta por um idioma de uma literatura, uma grande expressão, para escapar um pouco dos estigmas do seu próprio universo cultural super limitado, super dominado, né, por outras potências vizinhas. Mas voltando, existiu esse debate, né, em torno da construção de uma revista chamada Das Wort, do alemão A Palavra, né. Essa revista ia congregar os imigrados, nunca deu exatamente certo essa revista, mas ela gerou esse debate que durou meses. Eram altercações na forma de ensaios, artigos rápidos, dentro da revista e em outras mídias pelo mundo, né? Pelo mundo dos exilados, né? Que tinha aí, viviam onde dava, né? Na França, nos Estados Unidos, muitos, na Inglaterra. Então, nesse mundo dos exilados, em língua alemã, aconteceu um debate. Nem todos exilados, evidentemente, eram exilados mais de formação marxista, né? Sei lá, o Freud não participava desses debates, né? Enfim, outros, né, que não eram marxistas não tinham porquê, embora fossem exilados, né, estivessem exilados em algum lugar do mundo, nessa grande diáspora do intelecto alemão,
né, eles não necessariamente participariam de um debate basicamente marxista, né? Então, a base hoje... Mas a gente vai ver que, embora aparentemente diga respeito a uma esfera muito pequena, digamos assim, desse universo alemão no exílio, esse debate teve uma importância fundamental. E fragmentos, assim, reflexos, sombras desse debate persistem até hoje em muitas discussões a respeito de questões como arte popular, como qual a verdadeira forma de você construir uma obra de arte para enfrentar um governo ou para mudar uma sociedade, eventualmente, né? Então, ou se isso é um pré-requisito, ou se isso acontece sempre, independente da opção ideológica. Então, assim, essas discussões que continuam até hoje, não vejo como elas acabaram, são a base do debate no Das Wort, né? E elas tiveram efeitos no Brasil, inclusive, que a gente logo vai ver, que são duradouros. Até hoje esse efeito persiste, de certa forma, né? Vou me basear muito neste material aqui, lançado pela Verso alguns anos atrás, acho que é de 2020, Aesthetics and Politics, né? Que é justamente um resumão do debate com Theodor Adorno, Walter Benjamin, não é? Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Georg Lukács. O Lukács aqui provavelmente era a opinião mais divisiva de todas aqui, né? Ele era praticamente ele sozinho debatendo com esse povo todo, só que não era, né? Na época era muito pelo contrário, ele era uma figura que estava exilado em Moscou com uma certa pompa, embora ele também discordasse de muita coisa do regime stalinista. Ele não era stalinista. Eu já vou deixar bem claro que aqui a gente não está fazendo uma demonização filosófica, né? O Lukács tem um pensamento muito complexo, mas para abordar o expressionismo ele entrou num caminho de facilitação. A gente já vai ver isso resultou em epígonos diluidores do pensamento dele e vulgarizadores. Isso é o pior que pode existir na filosofia, em qualquer ramo da filosofia, estética, ética, política, que seja, né? Então, na época, ele tinha um monte de epígonos que defendiam a ideia dele, né? Tem por exemplo, participou do debate chamado Alfred Kurella, né? Ele era um apparatchik da Alemanha Oriental. Apparatchik é uma palavra russa para os caras que eram ali do Politburo, das altas esferas do Partido Comunista, mas vale para esse cara, porque ele era da cúpula da Alemanha Oriental, né, da Stasi, essas coisas. Então tem que ser alguém muito puxa-saco do soviético para estar na cúpula, não é, da Alemanha Oriental. Então tinha outros defensores, mas a produção era pífia, então só vale mesmo o Lukács, que era pelo menos um filósofo de verdade. E tem um pós-fácil do Frederick Jameson, tá aqui, né? Esse livro é vendido pela Verso, né? A Verso Books é uma editora de esquerda inglesa, britânica. Tem livros muito bons, eu recomendo, né? Eles têm versões digitais que custam 7 libras, é barato relativamente, né? Eles fazem um trabalho de tradução muito forte de muitos filósofos, tanto clássicos, têm traduzido, sei lá, o Max Stirner, Feuerbach, até filósofos mais contemporâneos, né? Mas esse debate também saiu, textos parecidos, né? Eu já falo quais são os textos. Também saiu no Brasil na edição da Unesp, que eu vou colocar o link, e eu vou citar também, que é uma boa edição. Fora isso, o debate teve uma abordagem muito interessante do João Barrento. João Barrento é um tradutor do alemão, ele traduziu bastante coisa, ele traduziu Paul Celan, ele traduziu a poesia expressionista de um modo geral, ele tem várias coletâneas, né, de poetas expressionistas, aí tem Georg Trakl, Gottfried Benn, óbvio, Ernest Stadler, Georg Heim, e por aí vai, né? E ele faz algumas observações nessa coletânea e também ele tem uma espécie de tese sobre, né? Como eu falei, teses sobre isso, por isso que esse vídeo vai ser um resumão, né?
mas vou dar algumas opiniões relacionadas ao nosso queridíssimo O Outro Lado, que estaria, de certa forma, envolvido em toda essa treta. É uma treta, né? É uma treta filosófica. Então, esse é meu gato destruindo alguma coisa. Então, voltando, tem esse material da Unesp que vale muito a pena também, né? E esse aqui, né, da Verso, comprável via EPUB, igual a esse caso, né? Você acessa e lê tranquilamente, não precisa importar o livro da Inglaterra, né? Aqui vem todo o debate, digamos, os pontos principais, sem ser os artigos do Kurela da vida. Então tem o Bloch, discutindo expressionismo, o Georg Lukács com realismo como vou dizer assim, realismo em análise, vamos dizer assim, o realismo em perspectiva, que é um texto clássico do Lukács, muito bom, aliás, embora com alguns erros que eu já vou comentar quais, né? Ou melhor, erros não, alguns problemas que complicam muito. O Brecht, o famosíssimo texto do Brecht contra Georg Lukács, que ele vai fazer uma crítica muito forte ao Lukács. O Brecht, ele era marxista, viveu na Alemanha Oriental, mas ele era vanguardista e ele foi expressionista. Ele escreveu pelo menos uma peça, que é Os Tambores de Baal, Os Tambores da Noite, que é expressionista, bem expressionista, aliás. Ele tinha uma certa... alguns elementos do expressionismo sobrevivem na visão de mundo dele, tanto estética, né? A questão da caricatura, a questão da ironia, do distanciamento. Isso tem uma base mais ou menos expressionista, só que com uma outra leitura, né? O Benjamin, né, Conversações com Brecht, que ele retoma alguns pontos desse ataque direto do Brecht ao Lukács. O Adorno são cartas, né, e as respostas do Benjamin. E aí tem um artigo muito interessante do Adorno, que é a reconciliação sob estresse. Né, uma reconciliação obrigatória, né, seria interessantíssimo esses títulos, né, desses artigos. Então, mas voltando, o que seria, o que motivou? Bom, em 1933 o Hitler tomou o poder da Alemanha, todo mundo sabe disso, acho eu. É um fato largamente conhecido. E assim, o nazismo, é importante ter em mente algumas questões históricas, antes até da gente entrar no debate, que são cruciais. Primeiro que o nazismo ele não surgiu em 1933. Ele tem uma certa história desde os anos 20 e antes também, não é? É interessante ter em vista que sob o segundo Reich, né, com Guilherme II, Bismarck, era um país, a Alemanha, na Prússia, né, era uma região dominada por uma visão potencialmente autoritária em vários sentidos, que era passada para as crianças na escola. Existia uma visão oficial muito autoritária. Isso fomentava um singularíssimo antissemitismo que atravessava toda a sociedade. Né? Tem vários estudos até de autores expressionistas que eram antissemitas, né? De teatro. Não é? Por exemplo, Oscar Panizza, que a gente já traduziu para o inglês, né? Ele tinha alguns elementos, né, estranhos desse tipo de racismo. Então existia isso na Alemanha, existia uma forte atmosfera de paranoia autoritária. Então não surgiu do nada. A República de Weimar é quase como uma coisa fora da curva, né? É um ponto fora da curva que logo voltou, né, com o nazismo. A República de Weimar é aquela república que durou do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do nazismo e era uma república liberal que tentava a duras penas implementar algumas questões sociais mínimas, né? E não conseguiu. Mas voltando, 1933 o Hitler toma o poder e assim, aos poucos, alguns intelectuais e artistas tomam um lado, e filósofos, né? E cientistas, eles das duas uma, ou eles não abandonavam a Alemanha por motivos óbvios, tenho uma carreira aqui, porque eu vou sair da Alemanha, né? Por causa muito dos físicos, né? Sei lá, não me lembro se o Max Planck saiu da Alemanha, mas com certeza o Heisenberg não saiu, não é?
Se você não fosse judeu igual Einstein, você tinha pouco a perder, né? Então você acabava ficando. Existe uma academia, digamos assim, de conhecimento, muito relacionada à filosofia, à ciência da natureza, que permaneceu, o núcleo duro dela. É gente como um filósofo que chamava Nikolai Hartmann, né? Esse povo ficou, perder cargo, né? E alguns artistas de vanguarda também. A questão é que, no início, o nazismo ele era mais, não digo aberto, mas ele não tinha um núcleo muito constituído. Uma parte da, digamos assim, da visão nazista foi se formando com o passar do tempo que estava no poder. É como um organismo. Você está no poder, você vai aos poucos aprendendo as artes das lides da repressão e tal. Então isso aconteceu, por exemplo, com a homossexualidade, né? Não era, obviamente, admitida, muito pelo contrário, mas o Hitler não tinha aparentemente muito contra, mas a partir de um certo ponto passou a ter, né? Muito contra. Enfim, a arte contemporânea é mais ou menos a mesma coisa, não é? Então, no início, né, sei lá, em 33, eles tinham inspiração até de Eisenstein, né? Então, né, existia então, de certa forma, uma simpatia pela modernidade. Só que isso aos poucos foi acabando. E a arte alemã durante o nazismo foi aquela arte de classe média que é muito conhecida, né, hoje, assim, aquela arte meio ostentatória, gigantesca, clássica, na verdade com toques neoclássicos, né, das esculturas de um escultor muito célebre no nazismo chamado Arno Breker, né, esse tipo de material. Mas não foi sempre assim. Então, assim, o que acontece? Alguns artistas de vanguarda bandearam para o lado nazista, né? Tem o Gottfried Benn, acho que foi o mais famoso, ele escreveu sobre uma espécie de carta aberta, né? Mas teve também um outro grande pintor, o Emil Nolde, que pintava paisagens lindíssimas, ele também foi. Um filósofo como o Martin Heidegger virou até reitor da Universidade de Friburgo, né? E por aí vai. Alguns realmente aderiram. Alguns não aderiram, mas, como eu falei, também não saíram, permaneceram. No caso do Junga, que tinha um profundo desprezo pelas origens meio plebeias do Hitler, né? Pequeno-burguesas. Mas ele ficou, né? E o que acontece? Esses indivíduos que aderiram das vanguardas, todos eles praticamente foram depois escorraçados. O Ben, o Nolde foi proibido de pintar, todos. Então, o próprio, até mesmo Heidegger teve que deixar o cargo, acho que 1 ano só. Então, foi uma rejeição de ideias filosóficas, estéticas, o que seja, artísticas, muito radicais. Isso foi rejeitado e com o tempo esses autores foram ficando ali meio que na marginalidade, numa espécie de marginalidade, uma espécie de limbo, né? Voltavam, iam para suas profissões, o Ben era médico, né? Médico de guerra, não é? Ou iam não era o chamado exílio interno, que dava muito problema, não vou discutir isso também, que é ficando muito mais complexo, não é? Mas existia isso. E o que aconteceu? Com essa revista que eu mencionei, das Wort, surgiu um debate a respeito dessa transição de alguns artistas do expressionismo para o nazismo. É bom destacar que, como eu disse, existia toda uma sociedade alemã que apoiou o nazismo entusiasticamente, e alguns setores profissionais, como os engenheiros, os médicos, como eu disse, até mesmo os cientistas, a academia, né, os filósofos e cientistas, né, eles tiveram uma aceitação relativa do nazismo ou mexeram numa palha. Então, é um pouco injusto de cara, não é? Colocar a culpa da ascensão do nazismo, como muitos vão fazer, o Lukács quase escorrega nisso às vezes, no expressionismo, não é?
Então, nessa revista, então, começa a surgir um debate a respeito da natureza do expressionismo, que vira um debate a respeito da natureza das vanguardas, da, digamos, da narrativa mais subjetiva da modernidade e das formas de narrativa que escapam do realismo burguês clássico, que era o modelo estético do Lucas, Balzac, Stendhal, não Flaubert, não é Balzac, Stendhal. E o que acontece, então? O Klaus Mann, filho do Thomas Mann, aliás, Thomas Mann era um modelo, mas não perfeito, um pouco burguês, né? Mas era um modelo pro Lucas. Ele vai escrever uma carta a respeito, né, dessa decepção com esses artistas como Ben, e aí a partir dessa carta vai se aglutinando os artigos pró e contra, né? E vai ter, como eu disse, um desenvolvimento de semanas, meses, acho que é mais de um ano, inclusive. E o que vai acontecer? Quais eram as teses postuladas num resumão, como eu disse, bem amplo, antes da gente abordar o que isso tem a ver com o outro lado e com, de certa forma, a nossa própria literatura brasileira, em certo sentido. Bom, como eu disse, o Lucas, ele era e é, né, um dos, se não o filósofo mais importante do marxismo, depois do próprio Marx. Pelo menos, não no ramo econômico, que tem um valor gigantesco dentro do marxismo, mas no ramo estético, que não tem tanto valor assim, mas é digamos assim, um setor de debate importantíssimo. E o Lucas, ele meio que preencheu esse setor usando a literatura, especialmente o grande romance, né, ao estilo da, sei lá, comédia, ou do grande complexo narrativo, né, o estilo da comédia humana, do Balzac, ou do Vermelho Negro, do Stendhal, como comentário social aprofundado, não é? E o que acontece? Então, nesse debate, ele colocava justamente que o expressionismo era uma expressão da decadência, ele usa muitos termos, no sentido do que? De uma espécie de falsa ou pequeno burguesa consciência de classe, e essa falsa consciência de classe apontava para falsas questões, né? Sei lá, sonho, espiritualidade, sobrenatural, irracionalidade. E essas falsas questões faziam as pessoas errarem o alvo, não se preocuparem com o fascismo, e assim surge o fascismo. É mais ou menos esse o raciocínio, embora não seja exatamente assim, né? O Lucas, ele muito mais comenta quais seriam as possibilidades de outras abordagens estéticas, que não essa, não é? E qual é a resposta? A resposta é muito bem resumida, principalmente do Brecht, é muito bem resumida pelo João Barrento, que eu mencionei aqui, que é pro Bloch, pro Ernst Bloch e pro Bertolt Brecht, o que significava as ideias do Lucas, né? Esquematismo a priorístico, ou seja, você monta esquemas já sabendo o final da sua teorização, então para quê, né? Você já sabe o resultado que você vai obter. Dogmatismo deturpador, ou seja, você segue um dogma, no caso um dogma estético, uma visão estética muito acabada, muito fechada, e tudo que não faz parte desse dogma estético não entra, né? E desconhecimento do expressionismo, porque exatamente foi pego casos isolados, né, de adesão, que poderia existir em qualquer das vanguardas, como existiu, aliás, inclusive surrealismo, né? Mas eles pegaram esses casos isolados para debater a respeito do expressionismo enquanto visão de mundo, e isso era muito, de certa forma, desonesto, né? Por mais que o Lucas fosse cuidadoso em alguns pontos, a saída já era desonesta. E ele sabia um pouco disso. Um ano antes do debate da revista Das Wort, surgiu na Alemanha uma exposição de arte, como eu disse, em 37. Em 33, o Goebbels ainda tinha uma certa admiração pelos filmes das vanguardas soviéticas, principalmente o Encoraçado Potemkin, que ia fazer uma versão nazista, né? Em 37 já não. Já abandonou-se esse caminho, o caminho era outro. E em 37, então, surgiu a exposição de arte degenerada, Entartete Kunst,
que era basicamente quadros expressionistas colocados numa galeria para achincalhe público. O que, aliás, não resultava. As pessoas iam, na verdade, ver as obras com uma certa admiração e espanto. O achincalhe público que os nós esperavam não deu muito certo, mas ficou meio que a propaganda, né? E, de certa forma, o vocabulário era próximo, né, do grupo do Lukács, né? Decadência, declínio, degeneração. Embora fosse um vocabulário mais biológico, né? Degeneração é um pouco diferente de decadência, é, aludia a coisas parecidas, embora de uma outra perspectiva. Então, de certa forma, era um ataque coordenado, não era coordenado, evidentemente, né? Mas era um ataque, era um período de grande ataque à liberdade de criação, né? A liberdade, as possibilidades de criação. Isso logo foi entendido dessa forma pelo Brecht, por exemplo, né? E o que acontece como resultado disso, né? Bom, a gente pode pensar qual o resultado disso para o outro lado, né? Obras como o outro lado, eles passaram a ter essa pecha, né? Assim, por serem obras relacionadas diretamente ao expressionismo ou de nazismo, errado e equivocado e absurdo e injusto, mas enfim, a humanidade nunca foi justa. Ou, né, quer dizer, por contaminação. Então é uma visão totalmente racional que paralisou os trabalhadores alemães, ou os alemães em geral, e conduziria ao nazismo. Essa é a primeira visão. A segunda visão é que essa obra é uma obra imaginativa, lúdica, não é? Trata de sonho, né? Na época, as ferramentas de análise da psique e mesmo do cérebro eram muito toscas, né? Era uma visão muito positivista, vulgar, né? Nenhum positivismo mais elaborado, um positivismo lógico, não. É um positivismo vulgar, de tudo relacionado à mente, ao cérebro, ao pensamento, né? Então, a obra aí sofria essa dupla tendência de esquecimento ou de, digamos assim, descarte, né? E não, essa era uma obra muito mais profunda que isso, tanto que ela sobreviveu, passou esses debates e se impôs como um grande exercício de construção de uma narrativa totalmente, digamos assim, imaginada a partir do sonho, né? Ela é tão sonho quanto narrativa. E não é depois que esse debate foi superado, né? Quer dizer, as questões ali postuladas elas ainda valem. Já vou entrar nesse ponto agora, mas o debate em si já não se coloca assim. A gente não segue modelos qualquer que seja, né? E aí a gente chega no que isso resulta no Brasil. O reflexo é evidente. Não é? Como eu disse, o grande erro do Lukács foi possibilitar que a sua visão filosófica fosse relativamente fácil de vulgarizar, não é? E essa vulgarização chegou no Brasil. Essa ideia, por exemplo, que o comentário social ou político ele só é possível de ser feito através do realismo. E isso é destruidor, né? Isso desarma todo tipo de literatura fantástica, tira da literatura fantástica muito da sua, digamos assim, da sua validade, né? Ela se torna um exercício mais ou menos fútil, mais ou menos experimental. E, de novo, isso não é verdade. A gente volta àquela questão central, né? Que é justamente o Brecht, ele chamava o Lukács de formalista, é muito engraçado porque ele usava muito, esse é um xingamento clássico de marxista, né? Chamar o outro de formalista. Ele também chamava de expressões da arte do renegado Kautsky, né, do Partido Social Democrata Alemão, que tinha rompido com a teoria do Marx, algumas teses. Né? E o que acontece? O Brecht ele justamente percebe que os livros como O Outro Lado, ou as próprias peças dele, do Brecht, né, trabalham com uma outra construção de realidade que é tão válida. Não é? A realidade ela não é aquilo que digamos assim, determinável de uma forma a priorística. Né? É aquilo que os meus sentidos observam ou captam.
ou é aquilo que eu acredito que seja. Não. A realidade ela tem muitas entradas, né? A mente é uma delas, muito poderosa. Como eu disse, né, as ideias do Lucas ficaram ultrapassadas em grande parte, algumas dessas ideias, porque a percepção da mente mudou. O que é a mente ou como ela percebe o mundo, né? E isso a partir de estudos, não é nem de psicanálise ou coisa assim, é estudo de neurologia, de genética. Ah, que não era ciência na Rússia, aliás, na União Soviética, não é? Então, por muito tempo não foi. Até a queda de Stalin, praticamente. Então, assim, houve uma mudança muito grande, mas muitos epígonos e diluidores e vulgarizadores da teoria do Lucas continuaram com essa análise sociológica vulgar, que resultou numa estigmatização. Da mesma forma como, por algum tempo, o The Under Sight, né, do Kubin passou por essa estigmatização, de não ser uma obra realista, de não falar da realidade, não falar do que acontecia e tal. A própria produção, né, no Brasil teve que, digamos assim, se atrelar a algum tipo de realismo para ser considerada séria de verdade, né? Isso vale até hoje, infelizmente, né? Mas a gente traz obras como do Kubin aqui para justamente quebrar isso, né? O outro lado a gente traz que é aquele refresco de uma outra época onde isso era muito mais difícil de produzir e que traz essa ideia de que uma visão esquemática é prejudicial e potencialmente destrutiva. Então vou ficando por aqui. Uma recomendação final que eu faço é este excelente livro, organizado por Jacob Ginsburg, falecido, né, infelizmente, sobre o expressionismo. Aqui tem inclusive uma frase que dava alergia no Lucas, eu acho. A realidade precisa ser criada por nós. É um artigo da Marion Fleischer, que é tradutora e professora de literatura alemã, a respeito da prosa expressionista, né? Como é o caso do Kubin, né? Prosa expressionista. Então é isso, vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês apreciem. Deixem comentários, apoiem a campanha que a gente precisa muito. E até a próxima.